Olá, um feliz sábado a todos vocês, um grande abraço e você se sinta na nossa igreja, a Igreja Adventista aqui do Cambuci. Agradecemos a sua participação na nossa escola sabatina, um tema muito importante, um tema muito essencial, onde aprendemos como é vital nós testemunharmos e compartilharmos com as outras pessoas aquilo que Cristo fez com a nossa vida. E agora nós iremos dar então início ao nosso culto. E eu gostaria de orar com vocês nesse momento, pedindo a bênção do Senhor para estar conosco. Oremos. Querido Deus, Pai amado do Senhor, agradecemos a Ti pelo momento que o Senhor nos concede, pelo estudo que tivemos e agora pela palavra que nós iremos escutar. Trabalhe em nosso coração, guie a nossa mente e que possamos estar alegres em Tua presença. Isso que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. E nesse momento, preste atenção para o nosso momento de mordomia. Hora da história. Havia um menino chamado Haroun. Haroun tinha 10 anos quando sofreu uma grave fratura em sua perna. Foi uma fratura muito grande. Uma parte enorme da sua tíbia havia sido removida, mas mesmo assim ele teve uma infecção. Todas as manhãs, o pequeno Haroun esperava alegremente pelo Dr. Bland para vir o machucar. Dr. Bland era um cirurgião missionário americano que queria apenas que o menino se curasse. Mas, infelizmente, Haroun sentia muita dor durante o processo. Todas as manhãs, o doutor e sua equipe removiam os curativos, tratavam a infecção e cobriam novamente a ferida com gaze. Haroun era uma criança muito corajosa e assim que o processo acabava, o seu lindo sorriso voltava a aparecer. Todas as vezes que o Dr. Bland e seu time visitavam Haroun no Hospital Adventista de Bear, no Shade, eles falavam francês com ele e ensinavam apertos de mão divertidos. Como Haroun estava sozinho no hospital, estes momentos eram um ponto alto do seu dia. Veja, na medicina às vezes os médicos precisam causar um pouco de dor a fim de trazer a cura. Então, você precisa confiar que tudo o que eles estão fazendo é para o seu próprio bem. Você, da mesma forma, confia em Jesus?
Você acredita que ele pode usar suas ofertas para abençoar aqueles que sofrem ao redor do mundo? Quando distribuído conforme a sugestão do plano da oferta combinada, 50 a 60% do seu pacto irá sustentar sua igreja local. 20 a 30% será usado para apoiar projetos missionários de sua associação e união. E os restantes 20% sustentarão projetos missionários ao redor do mundo, como o Fundo da Missão Mundial, que dá suporte a mais de 400 famílias missionárias. Você também pode dar diretamente para o Fundo da Missão Mundial em acréscimo ao seu pacto. Ofertas sistemáticas e regulares ao escrever Oferta para a Missão Mundial no seu envelope de dízimos ou visitando Given, adventistmission.org. E então, clicar em Minha doação é para e selecionar a opção Oferta para a Missão Mundial. Obrigado pela sua generosa oferta. Coloquemos nossos desejos por último e, primeiro, Deus. Então veja como as nossas ofertas são importantes. Devemos confiar em Deus. E Deus ele vai guiando a melhor maneira possível para impactar a vida das outras pessoas ao redor do mundo. E agora é o momento em que as crianças gostam. É o momento da nossa adoração infantil. Hoje nós temos uma história muito linda. Então, chega junto, você, criança, vamos aprender mais um pouco do amor de Cristo nessa manhã. Olá, crianças! Chegou um momento que eu gosto muito, a adoração infantil. Vamos aprender muitas coisas sobre a Bíblia e sobre Jesus, e junto com os pais. Vamos prestar bastante atenção, ok? Hoje vamos ouvir uma história muito especial. Bom dia, um feliz sábado para você que já está aí esperando este momento especial, a adoração infantil. Crianças e juvenis, alguns estão em casa, mas eu sei que outros já estão na igreja com a mamãe e o papai. Todos são bem-vindos. A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, é a morada do Espírito Santo. Eu tenho certeza que Deus fica muito feliz com o seu templo sendo bem cuidado, não é verdade? Olha aqui, esta igreja limpinha, a pintura bonita, bem conservada. Olha essa aqui, já suja, né? Não é legal ter uma igreja mal cuidada. Deus, ele também quer que o nosso corpo seja bem cuidado para que o Espírito Santo habite. Como assim? Por exemplo, a bicicleta. Você tem uma bicicleta? Para que você tenha uma bicicleta bonita por mais tempo, você precisa cuidar da sua bicicleta. Ela não pode ficar na chuva, molhada ou no sol muito quente. Tem que sempre cuidar, passar um olhinho para que ela pedale bem. Precisa cuidar da bicicleta e ela vai durar por mais tempo. E com o nosso corpo? Uma das coisas que nós precisamos fazer para estar bem com o corpo saudável é exercício físico. Ah, tia, mas eu ainda não posso sair de casa. Não tem problema, pode fazer exercício em casa, por exemplo, ó, o bambolê. Como é legal fazer o bambolê! Isso ajuda você a exercitar o seu corpo, jogar bola, mas cuidado com os móveis da mamãe. Mas de repente você vai pro quintal, quem mora em apartamento, de repente pode descer, daí jogar uma bolinha, precisa se exercitar. Pular corda, que delícia! O exercício te deixa mais inteligente, o exercício te faz dormir melhor e o exercício até faz você se alimentar melhor. Na Bíblia, Deus diz assim em 1 Coríntios 6:19: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário, é o templo, é a morada do Espírito Santo? Então Deus diz isso para nós. Que Deus nos abençoe para que nós possamos cuidar bem do nosso corpo e praticar o exercício. Feche os olhos. Querido Deus, nos ajude a cuidarmos bem do nosso corpo, para que o Teu Santo Espírito sempre habite nele. Em nome de Jesus. Amém. Uau, que legal! Eu gosto muito de histórias que me ajudam a aprender de Jesus e da Bíblia. E pais, não esqueçam que temos as redes sociais com muitos materiais de apoio para você estudar a Palavra de Deus com as crianças.
temos nossa página no Facebook, Ministério Criança e Adolescente Oficial. E no Instagram, Ministério... Então, crianças, estão cuidando bem do corpo de vocês? Meus, dentro de casa dá para fazer muitas atividades. Então, vá se exercitando e cuide do templo que Deus concedeu a cada um de nós. E agora, nesse momento, vamos cantar, vamos louvar a Deus para preparar ainda mais a nossa mente, o nosso coração para a mensagem que nós iremos escutar logo depois da música. No sábado passado nós iniciamos uma série, vamos dar continuidade sobre o dom de profecia. Então, o tema central, a música central dessa série que estamos estudando, aprendendo, é justamente Dá-me a Bíblia, do nosso Cenário Adventista. Então, cante aí junto comigo e vamos louvar ao Senhor. Seus ensinos, sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, minha alma podem renovar. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos, sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Dá-me a Bíblia, que meu guia seja, por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o lastro que me conduza para o pé da cruz. Dá-me a Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos, sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Então veja como é bom ter a Bíblia no nosso coração. E com isso vamos orar a Deus pedindo a bênção para a mensagem dessa manhã. Ore junto comigo. Pai amado Senhor, quão bom é estarmos na Tua presença. Quão bom é aprendermos da Tua palavra, aprendermos do Teu amor. Quão bom é sabermos que o Senhor está conosco. E com isso, ó Pai, queremos pedir a Tua bênção nesse momento, no estudo da Tua palavra, na mensagem que iremos aprender nesta manhã, e que o Senhor nos ajude a colocar em nossos corações, em nossas mentes e praticarmos, Senhor. Ajude-nos a cada vez mais confiar nas Tuas palavras, a confiar nas Tuas revelações. Esteja nos conduzindo, abençoe a cada um que está nos assistindo, está nos acompanhando. Isso aqui pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então, antes de mais nada, quero dar mais uma vez um abraço àqueles que estão nos acompanhando. Então aqui a Flávia, ao Ricardo, a Rose, a nossa querida irmã Maria Emília, a Ana Lúcia, a Marcela, né? Eu sei que o Ed está aí junto. Então,
Que Deus esteja abençoando cada um de vocês. E aos demais que estão aí conosco. Então aproveite, compartilhe para as outras pessoas, né? Transmita esse link para os outros para que eles possam também estar junto conosco nesse momento tão especial. E como já falei, vou reforçar aqui, nós estamos em uma série de estudos, uma série de sermões sobre o dom profético e a importância do dom profético nos nossos dias. No sábado passado nós aprendemos um pouquinho sobre Deus, o revelador, como Deus ele se revela. E nós vimos algumas partes importantes da revelação de Deus, a forma como ele transmite a sua mensagem. Uma delas é por meio do ministério profético. E hoje nós vamos aprender sobre a missão dos profetas, né? O que os profetas fazem. Mas eu quero iniciar com uma pequena ilustração. Tinha um certo senhor, ele era agricultor, e ele sabia que naquele período que ele estava passando, era início de caça de raposas. E ele tinha acabado de preparar a sua plantação, ele tinha acabado de plantar milho na sua plantação. E os caçadores com certeza iriam passar pela sua plantação para caçar raposas. Ele não queria que a sua plantação fosse prejudicada. Então ele falou com seu servo: olha, vá lá, fecha a porteira e não deixe passar ninguém. E o servo foi. Ele fechou a porteira e ok. Mas logo depois que o seu servo fechou a porteira, veio um grupo de caçadores solicitando que a porteira fosse aberta e que eles passassem para caçar. E então o servo, com muita paciência, com muita humildade, explicou a situação e disse que não poderia abrir a porteira. E nessa conversa veio uma pessoa pomposa em seu cavalo, chegou ali próximo àquele servo e falou o seguinte: jovem, eu sou o Duque de Wellington e estou acostumado a ver as minhas ordens obedecidas. Eu lhe ordeno que abra essa porteira imediatamente. Se fosse você no lugar daquele servo, como é que você iria reagir? Um duque? Uma pessoa importante? Mas aquele servo olhou para aquele duque e respondeu da seguinte forma: Senhor, eu tenho certeza de que o Duque de Wellington seria a última pessoa do mundo a querer que eu desobedecesse às ordens do meu patrão. Diante daquela situação e diante daquela resposta, aquele duque ficou refletindo um pouco, olhando para aquele servo, e depois ele chegou à seguinte conclusão. Ele diz o seguinte: eu presto minha homenagem a qualquer homem que não ceda diante de ameaças no sentido de desobedecer a alguma ordem. Se eu tivesse um exército de soldados como este jovem, eu conquistaria o mundo. E por que será que ele falou isso? É porque ele percebeu a fidelidade, a lealdade daquele servo, daquele jovem. E hoje Deus ele necessita de pessoas leais para a sua obra. E os profetas, eles, diante de toda a história da humanidade, do povo de Deus, do cristianismo, os profetas foram pessoas leais. Pessoas que fizeram cabalmente aquilo que Deus ordenara. Eles cumpriram o seu dever e a sua missão. Eles fizeram aquilo que Deus tinha pedido. E aí eu quero novamente fazer essa pergunta: qual é então a missão dos profetas? Se hoje pudéssemos sair pelas ruas, nós não podemos ainda de uma forma muito livre, mas se nós pudéssemos sair pelas ruas e perguntando a cada pessoa que nós encontrássemos na calçada, seja onde for, o que é um profeta? O que é que um profeta faz? Quais seriam as respostas que essas pessoas diriam? E aí agora eu pergunto para você: o que é um profeta? O que um profeta faz? O que é que você responderia? Com certeza, quase que 100% iria responder o seguinte: profeta é aquele que prevê o futuro. Mas, será que é isso mesmo? O primeiro ponto que eu quero destacar nesta manhã é que prever o futuro é uma das atividades do profeta, mas não é indispensável. Nem todo profeta ele previa o futuro, né? E assim, essa não é também a sua principal atividade. Quando nós vamos para o Antigo Testamento
e vamos ver como a Bíblia, né, os escritores chamavam os profetas. O termo hebraico é Navi. E Navi, né, significa o que fala por outro, ou porta-voz, ou aquele que anuncia. Então, hoje, a palavrinha profeta que nós temos em nossas Bíblias no Antigo Testamento, a sua tradução correta seria porta-voz. Aquele que anuncia, aquele que fala fala em nome de alguma pessoa. Então, por exemplo, tem muitos países que têm os seus porta-vozes. Em momentos que vão ter algum anúncio importante, muitas vezes não é o presidente quem fala, é o seu porta-voz. Aqui no Brasil começou esse costume também. Muitas vezes, em vez do presidente anunciar alguma coisa, ia lá o seu porta-voz e falava em nome do presidente. Então, o profeta é mais ou menos assim. Ele fala em nome de Deus. Ele é o porta-voz de Deus. Isso nós podemos perceber de uma maneira bem clara quando nós lemos na Bíblia, quando nós vamos na palavra de Deus. E aí nós enxergamos algumas coisas bem interessantes. Veja, quando nós vamos e lemos o texto, deixa eu só retornar aqui, o texto de Êxodo capítulo 4, o verso 12, olha o que Deus fala para Moisés. Ele fala o seguinte, ó, agora vá, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que você deve falar. Isso aconteceu com Moisés. E não foi muito diferente com Jeremias. Quando nós vamos para Jeremias capítulo 1, verso 7 e 9, Deus disse, ó, tudo que eu lhe ordenar, você falará. Eis que ponho as minhas palavras na sua boca. Então, a principal atividade, a principal função de um profeta é falar em nome de Deus. É anunciar as mensagens de Deus. Essa é a principal atividade de um profeta. Mas quando nós olhamos os profetas bíblicos, o que é que nós podemos perceber? Será que a diferença nesses profetas, será que todos os profetas eles são iguais? E aqui eu quero pontuar algumas questões bem interessantes com relação às diferenças dos profetas bíblicos. Então veja, primeira coisa, com relação à sua posição social. Muitos profetas eram da alta classe e muitos profetas também eram da baixa classe. Alguns profetas eram de linhagem real, por exemplo, Daniel, Isaías, Sofonias, eles eram da realeza. Outros profetas eram de linhagem sacerdotal, né? Ministerial, podemos colocar assim. Nós temos Isaías, nós temos Jeremias, nós temos Ezequiel, nós temos o profeta Zacarias, que são de linhagens sacerdotais. Também nós temos profetas que não eram assim socialmente muito bem colocados. Por exemplo, o profeta Amós. Ele era só um criador de gado e cultivador de sicômoros, né? Tanto que no seu próprio livro ele diz, ó, eu não sou descendente de profeta, nem de linhagem de profeta, não sou nada de profeta, não tenho nenhuma ligação de profeta, mas Deus me escolheu. Enquanto que tem outros profetas que a sua família era tão insignificante que não é nem citado o seu pai nem sua mãe, só diz o nome do profeta. Enquanto que tem outros profetas na Bíblia que não tem nem seu nome citado, só diz o que ele fez. Então, Deus escolheu vários profetas de classes sociais diferentes. Uma outra curiosidade é com relação ao ministério profético de alguns profetas. Teve alguns profetas que foram escolhidos desde o ventre e teve o seu ministério até a sua morte, por exemplo, Jeremias. Teve outros profetas que tiveram seu ministério iniciando assim de maneira muito cedo e que também tiveram um longo período, como Daniel, como Isaías, como Ezequiel. Teve outros profetas que tiveram uma duração muito curta. Por exemplo, o profeta Ageu, ele só teve 4 meses de ministério profético. Enquanto que teve outros profetas que só teve um momento de revelação profética, mas mesmo assim foi reconhecido o dom profético em sua vida. Só disse uma profecia.
mas mesmo assim ele foi reconhecido como profeta. Então a Bíblia também apresenta profetas com ministério longo, como Daniel, Ezequiel, Isaías, Samuel. Outros que tiveram seu ministério bem curto, como o profeta Ageu. E outros que só tiveram um momento de profeta. Isso você pode ver lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 1 a 30, né? O profeta Jaziel. Então, também a Bíblia apresenta profetas com duração de ministério assim diferente. Agora, com relação à abrangência das profecias. Basicamente, na Bíblia, nós temos profetas que a sua profecia era um pouco mais local, era mais contida para o seu tempo, para a sua época. Então, nós podemos colocar aqui como Elias, Eliseu, João Batista, as suas mensagens eram para o seu tempo, era para a sua época. Houve profetas que a sua abrangência era um pouco maior e se referia ao futuro. Então nós temos a Isaías, nós temos Daniel, nós temos o próprio João que escreve o livro do Apocalipse. Então profecias que são para um tempo mais para frente, que não necessariamente fala do seu tempo, do seu povo, da sua época. Agora teve alguns profetas que tiveram mensagens e revelações de Deus referente ao passado. Isso aconteceu com Moisés. Moisés não estava lá na criação quando Deus criou tudo. Deus revelou a Moisés a mensagem da criação, a mensagem do dilúvio, o chamado de Abraão. Deus foi revelando a Moisés e ele foi escrevendo. Então, nós percebemos que enquanto a abrangência de tempo e de localidade, Deus usa profetas para falar do passado, para falar do presente e também para falar do futuro. Para falar para o seu povo ou para falar a outros povos. Agora, e quanto ao gênero? Será que Deus só utilizou profetas homens? Ou será que Deus utilizou profetas mulheres também? Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos várias profetisas. E aqui eu quero citar algumas. Miriam, Débora, Uda. No Novo Testamento vai ter Ana, vai ter também as filhas de Filipe. Então, Deus ele se utiliza tanto de homens quanto de mulheres para o ministério e o chamado profético. Então veja que Deus ele é diversificado. Agora, e a maneira de transmitir a mensagem? De que forma Deus utilizou os profetas? Na maioria das vezes, os profetas transmitiam a mensagem de uma forma oral. Deus dava a mensagem, o profeta ia até a praça e falava. Ou em uma determinada região que Deus ordenava. Mas teve alguns profetas que Deus necessariamente ordenou que eles escrevessem, que eles registrassem aquilo que Deus estava falando. E aqui, por exemplo, nós temos o profeta Jeremias. Lá quando nós lemos Jeremias capítulo 36, verso 1 a 2, olha o que é que diz. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, essa palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue um rolo, um livro e escreva nele todas as palavras que falei a você contra Israel, contra Judá e contra todas as nações desde o dia em que comecei a falar com você, nos dias de Josias, até hoje. Então, para alguns profetas, Deus de uma maneira bem específica disse, você vai transmitir as minhas mensagens, só que de maneira escrita. E por causa disso nós temos a Bíblia hoje. Porque muitos profetas escreveram a sua mensagem, ou muitas pessoas escreveram as mensagens dos profetas. E outros exemplos que nós podemos perceber de pessoas que foram direcionadas a escrever, como Daniel e também o próprio apóstolo João. Mas você vê outras pessoas que Deus não falou diretamente escreva, só foi anunciado. Elias não escreveu nada, João Batista não escreveu nada, mas foram escritas coisas com relação a esses profetas. Então, a maneira de transmissão da mensagem profética pode ser tanto falada quanto escrita. Agora, será que todos os profetas compreendiam a mensagem que ele recebia ou que ele falava? Na maioria das vezes, em sua grande perspectiva, os profetas sim entendiam aquilo que Deus falava, aquilo que Deus pedia para ser transmitido. Mas, em alguns casos, algumas mensagens o profeta ele não compreendia. Isso acontecia quando a profecia era um pouco mais simbólica.
tinha elementos de símbolos que não retratavam necessariamente a realidade. E aí nós percebemos isso com Daniel. Muitos momentos Daniel ficava perturbado porque ele não compreendia a mensagem. Mas mesmo assim Deus dizia, escreve e fala. Agora você não vai entender, mas as pessoas no futuro irão entender. Então, em sua grande maioria, os profetas entendiam a mensagem que eles recebiam e transmitiam. Mas há alguns momentos também em que os profetas não entendiam nada, mas mesmo assim eles transmitiam, porque essa era a vontade de Deus. Agora, e as atividades dos profetas? O que é que eles faziam? O que é que eles desenvolviam, além de transmitir a mensagem de Deus? Aqui nós vamos perceber que os profetas, eles faziam várias coisas, tinham atividades diversificadas. Então, a primeira delas que eu posso colocar é com relação à atividade educacional. Muitos profetas, eles instruíam outras pessoas. Quando nós vamos, um pouco no livro de 1 Reis, nós vamos encontrar ali as escolas dos profetas, que começou com Samuel, depois Elias continuou e Eliseu continuou também, onde jovens eram discípulos desses profetas e recebiam os ensinamentos dos profetas. Então, só para clarear aqui um pouquinho, a escola dos profetas não era para formar profetas, mas era para instruir novos jovens nos ensinos dos profetas, e os próprios profetas os instruíam. Então, os profetas também eram educadores. Outras atividades é que os profetas curavam. Muitas vezes o profeta ele era chamado para curar. E nós temos um exemplo muito clássico, muito claro, que é com Eliseu quando cura Naamã. Então, além de educar, os profetas também curavam. Agora, havia alguns momentos em que os profetas eram usados para repreender pecados individuais de uma pessoa específica, quanto coletiva, da nação. E aqui, eles também eram utilizados, Deus os usava para repreender os líderes por má condução do povo. E aqui nós temos um exemplo de Acabe, que Deus usou Elias para repreender Acabe muitas vezes. Também Samuel repreendeu Saul. Só que muitos desses reis não aceitavam as repreensões dos profetas. E muitos acabaram sendo mortos, perseguidos. Mas os profetas faziam isso. E a maioria dessas atividades de repreensão de liderança era no momento da monarquia. Porque o intuito de Deus era que os profetas guiassem os líderes de Israel, ou seja, os reis de Israel, para que eles não errassem o caminho ou se distanciassem da vontade de Deus. Também eles eram usados, as suas atividades eram para produzir reforma espiritual no povo. Então houve um momento em que Elias chamou todo o povo no Monte Carmelo e ali começou uma reestruturação, uma reforma espiritual, porque provou ali que Baal era um Deus de mentira. O único Deus verdadeiro era o Deus de Israel a ser adorado. Também nós temos ali Ageu, Zacarias, que incentivou as pessoas a reconstruir o templo quando eles retornaram do exílio. Então, os profetas também tinham a atividade de reformar ou revitalizar a vida espiritual das pessoas. Também, os profetas, eles eram como o salvador do povo em momentos de crise. Deus usava os profetas para salvar o povo em momentos de crise. Um exemplo muito clássico é Moisés libertando o povo do Egito. Então, isso é muito claro. Também nós temos Isaías, que guiou, incentivou o rei Ezequias contra as ameaças de Senaqueribe, o rei da Síria. Então, os profetas também eram utilizados para essas atividades. Outras, para escrever as mensagens de Deus para o seu povo, como nós já vimos aqui alguns exemplos. Também, a atividade dos profetas era instruir sobre as grandes verdades a respeito do Deus e do homem, ou seja, a santidade de Deus e o estado pecaminoso e de rebeldia do homem, e como Deus ele se importa para salvar a humanidade. E aqui o exemplo mais clássico que nós temos dessa atividade é justamente Isaías capítulo 53, onde Deus usou o profeta Isaías para demonstrar o ministério de Cristo na sua primeira vinda. E essa revelação, essa mensagem começa com uma interrogação
que assim, quem creu em nossa pregação? Porque muitas pessoas não estavam aceitando nem a mensagem de Isaías e nem tampouco a mensagem de outros profetas com relação ao ministério do Messias. Eles estavam entendendo de uma maneira equivocada ou nem estavam acreditando. Mas continua o seguinte, mostrando esse ministério, que diz que certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como filho, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, eu posso aqui concluir da maneira mais específica que a principal atividade dos profetas, e tantas que foram numeradas aqui, era revelar a misericórdia de Deus para salvar o homem. A principal atividade de um profeta era mostrar que o homem estava se distanciando de Deus e que Deus sempre está correndo atrás do homem para o salvar. E essa representação máxima é por meio de Jesus Cristo. Cristo é a concretização da mensagem profética do Antigo Testamento, demonstrando que Deus ele nos ama, demonstrando que Deus ele se importa comigo e com você. Deus ele quer o nosso bem. Deus ele se importa conosco. Deus ele quer nos salvar. É por isso que ele utilizou profetas, mensageiros especiais, para transmitir esse amor e essa misericórdia de Deus, a graça do Deus Salvador. E quando nós olhamos todas essas mensagens proféticas, nós percebemos isso. Seja para uma pessoa em específica, seja para uma nação, seja para um povo. Deus sempre utilizou os profetas para salvar o povo de sua rebeldia e aproximá-los do amor de Deus. Deus sempre utilizou os profetas para demonstrar o seu amor. E hoje Deus ele ainda utiliza a mensagem bíblica para dizer: Deus ama você, Deus quer resgatar você, Deus se importa com você. E Deus quer instruir você, seja para dizer onde você está errando e no que você precisa melhorar, seja para curar as suas dores físicas ou mentais, emocionais e espirituais, seja para lhe educar da maneira correta, seja para lhe guiar, seja para lhe animar, seja para salvar de momentos de crise. Deus, ele quer alcançar o teu coração por meio da mensagem profética. Em suma, por meio dos porta-vozes de Deus, por meio dos mensageiros de Deus, Deus quer alcançar o teu coração. Então permita que Deus entre na tua vida e que as mensagens que você encontra na palavra santa de Deus e pelo poder do Espírito Santo transformem o teu coração. Porque Deus também utiliza os profetas para consolar e exortar todos os que confiam em Deus. E por último, para mostrar aquilo que viria no futuro. Por exemplo, Daniel e o apóstolo João. Então a atividade dos profetas ela é bem diversificada. E a principal dela era justamente mostrar o Deus amoroso em contraste com o povo rebelde. O Deus que quer salvar em contraste com o povo que não quer saber de Deus, mas que mesmo assim Deus ama. Então, o profeta, ele não apenas previu o futuro, ele fazia muitas outras coisas. E atuava na vida de vários aspectos, tanto do povo de Deus como de uma pessoa em específica. Agora, diante de tudo isso, entendendo um pouquinho as diferenças dos profetas, entendendo um pouco sobre as atividades dos profetas, qual é a importância de um profeta? Qual é a sua relevância para a nossa vida? Veja, o ministério profético no Antigo Testamento foi bem ativo.
Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós percebemos que a atividade profética, ela continuou. Ela não parou. Muitos profetas no Novo Testamento surgiram. E nós percebemos que na listagem de dons, Deus ainda iria continuar a utilizar o dom profético na sua igreja. E nós percebemos isso quando nós lemos lá Romanos capítulo 12, o verso 4 até o verso 5, que diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. E quem exerce misericórdia, que seja com alegria. Então, perceba aqui que dentro dos ministérios, das atividades da igreja do Novo Testamento, o ministério profético continuaria com a sua importância. E Paulo não para por aqui, ele diz em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada a variedade de línguas e a outro capacidade de interpretá-las, mas um só é o mesmo Espírito e realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. E em 1 Coríntios 12, 28, diz assim, a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois o que tem dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Então, quando nós olhamos essa lista de dons e ministérios da igreja primitiva, nós percebemos que o dom profético ali estava também. O ministério profético não foi relevante apenas na época dos monarcas, apenas na época do Antigo Testamento. Também foi relevante na época do Novo Testamento. E o próprio livro de Atos demonstra isso. Nós vemos algumas listas de profetas do período do Novo Testamento. Por exemplo, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém, Saulo, Judas, Silas e Ágabo. Além também da profetisa Ana e as filhas de Filipe. Então, o dom de profecia não era algo apenas necessário no Antigo Testamento. Era plano de Deus que esse dom continuasse a existir de modo destacado no seio da igreja cristã. O dom profético na igreja cristã, ela ainda é importante, ela é ainda essencial. Então, meus amigos, meus irmãos, nós vimos que o dom de profecia tem sido através dos tempos um dos mais poderosos instrumentos de Deus para orientar, para proteger e para guiar o seu povo. Por isso nós devemos valorizar as mensagens proféticas. Por isso nós devemos valorizar aquilo que Deus nos enviou por meio de seus porta-vozes. E devemos buscar o que Deus falou por meio deles, conhecer e colocar em prática. E olha o que o apóstolo Paulo nos diz, primeiro para a igreja em Éfeso, mas também para o nosso tempo. Esse é o último texto que nós iremos analisar hoje. Lá em Efésios capítulo 4, a partir do verso 11, Paulo começa dizendo o seguinte,
E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Então aqui reforçando a visão de Paulo de que Deus ele utiliza pessoas para várias coisas e que Deus tem vários dons, dentre eles o dom da profecia. Mas por que será que Deus concede isso? E Paulo continua do verso 12 até o 16, que diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, você conseguiu captar o que Paulo está dizendo por meio da carta aos Efésios? Deus, ele concede esses ministérios, Deus concede esses dons para alguns fins específicos. E quando a igreja coloca isso em prática, quando a igreja entende isso, quando a igreja trabalha em harmonia, quando a igreja dá atenção à voz profética, o resultado é o que está descrito em Efésios capítulo 4, o verso 12 a 13. E aqui eu quero enumerar para ficar mais fácil. Então, quais são os efeitos na igreja, no povo de Deus, quando os dons, quando os ministérios, quando cada pessoa faz a sua parte de maneira positiva, quando cada um dá o seu melhor e principalmente quando nós atendemos a voz profética de Deus. O que acontece? Primeira coisa, os membros da igreja são treinados e preparados para fazerem a obra de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Quando as pessoas, os líderes, estão empenhados e estão trabalhando juntos, os membros da igreja são treinados e preparados para fazer a obra de Deus. O segundo ponto, a igreja ela é edificada, ela cresce. Ela não diminui e nem fica paralisada, ao contrário, ela cresce. Quando os dons trabalham em harmonia, quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós atendemos a palavra de Deus, quando nós damos atenção aos profetas do Senhor, a igreja cresce, a igreja é edificada. Terceiro ponto, os irmãos são reunidos na fé, ou seja, eles acreditam nas mesmas coisas. Não há divisão de crença. Pode haver divisão de opinião. Uma pessoa enxerga de um jeito, outra pessoa enxerga de outro, mas a crença, a base da fé, ela é a mesma. O quarto ponto, os membros vão crescendo espiritualmente, mais e mais rumo àquela estatura espiritual que Deus planejou para eles e tornam-se desse modo semelhantes a Jesus. Então o que é que acontece? O crescimento ele é tão positivo que eu e você começamos a nos tornar mais semelhantes a Jesus. O caráter de Cristo é refletido na nossa vida. O quinto ponto, os membros firmam-se na verdade e não se deixam enganar por heresias e falsidades. Ou seja, se eles estão solidificados na mensagem profética, se eles estão unidos em um só pensamento, se eles trabalham os seus dons, os seus talentos para a causa do Senhor, para o benefício do próximo, se eles estão em comunhão com Cristo e consigo mesmos, as heresias não entram na igreja. As mentiras, os falsos ensinamentos, os enganos de Satanás. O sexto ponto, ao seguirem a verdade, fazem com amor. Não é por obrigação, não é porque é regra, não é porque é imposto, mas é porque o amor motiva as nossas ações.
O amor conduz a nossa vida. E por último, são unidos e cooperam uns com os outros. Então, por que eu e você estamos aprendendo esse assunto? É para chegarmos nisso daqui. Para que haja crescimento, para que haja cooperação, para que entendamos que é a vontade de Deus, para que o amor esteja nos motivando, para que a cada dia nós estejamos crescendo, para que as mentiras, as heresias desse mundo não invadam a nossa mente, que sejamos fortificados, fortalecidos na palavra de Deus e mais ainda, que nós estejamos guiados pelo amor e cooperando uns com os outros, fortalecendo uns aos outros. Então, uma igreja assim é uma igreja que é o sonho de Deus. Essa é a igreja que Deus almeja, essa é a igreja que Deus sonha. Mas para que a igreja ela seja assim, deve possuir, dentre todas as coisas, o dom profético. E ouvir a voz do profeta de Deus. Dar atenção à mensagem do Senhor. Então, espero que com esse estudo, com esse momento que tivemos aqui de reflexão, com esta mensagem, a compreensão do dom de profecia seja aumentando na sua vida. Você esteja aprendendo um pouco mais sobre os profetas de Deus, o que eles fazem e qual é o principal propósito, a principal missão de um profeta. E que Deus use a tua vida para que por meio desse dom você tenha o seu viver edificado. Não somente você, mas a sua família e a nossa igreja. E hoje nós estudamos como Deus usou os profetas do Antigo Testamento e como Deus usou os profetas do Novo Testamento. E como esses profetas são úteis para a edificação da igreja, para a edificação do povo de Deus. E, portanto, aceite essas mensagens com amor. Agora, será que Deus ainda precisa de profeta para o nosso tempo? Será que Deus utiliza de profetas em nosso tempo? Como é que nós podemos identificar um profeta nos dias de hoje? Será que os profetas ficaram contidos apenas no período bíblico? Bom, isso nós vamos estudar no nosso próximo encontro. Nossos próximos estudos vão focar justamente nisso. O que a Bíblia nos mostra com a igreja dos últimos dias e como o dom de profecia iria retornar, iria se tornar relevante no tempo do fim. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, espero que Deus esteja abençoando constantemente você. E só reforçando aqui, meu apelo nesta manhã é que, primeiramente, você compreenda verdadeiramente qual é a principal missão do profeta. Não é apenas prever o futuro, mas é transmitir a mensagem de Deus para mim e para você, mostrando que Deus é um Deus de amor e que nós necessitamos de salvação. Segundo ponto, ouvir a mensagem profética de Deus ajuda a nós crescermos de forma individual, a nossa família ser abençoada e a igreja de Deus ser abençoada também. E quando nós colocamos os nossos dons, os nossos talentos e ouvimos a voz profética do Senhor, a igreja do sonho de Deus, ela surge. Uma igreja que trabalha, que é unida em amor, que faz as coisas de Deus em cooperação conjunta e que cresce, e que transborda a graça e a misericórdia do Senhor. E que isso aconteça na tua vida, que esse seja o teu objetivo. E que nós possamos a cada dia crescer ainda mais no conhecimento e na experiência com nosso Deus por meio do dom profético. Então, que Deus abençoe grandemente você e que nesse momento vamos cantar uma música que para mim é muito especial. Porque quando nós ouvimos a voz de Deus por meio de seus profetas e quando colocamos isso em prática, nós nos tornamos bênção. Nós vimos aqui um pouco da lista do que acontece na igreja, no povo de Deus, quando tudo isso está em conjunto. Os benefícios. Nós nos tornamos bênçãos. Tanto na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja,
na nossa comunidade. E é por isso que nesse momento eu quero que você cante alegremente esse hino, Vaso de Bênção. Deseje a Deus hoje ser um vaso de bênção. Deseje hoje no teu coração a ser uma pessoa que é usada por Deus. Então cante alegremente comigo esta música tão especial e se torne, ouvindo a voz do Senhor, um vaso de bênção. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor, para ser um vaso de bênção, ministério na vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Então que esse seja o meu e o teu desejo. Seja um vaso de bênção de Deus, colocando no teu coração aquilo que Deus revela na sua palavra, aquilo que Deus nos transmitiu por meio de seus profetas, e colocado em prática os dons que Ele nos concedeu. Então, nesse momento, vamos orar ao Senhor, entregando a nossa vida a Ele. E antes da oração final, eu gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos, dar um abraço aqui às outras pessoas que eu não falei. E aqui quero dar um grande abraço ao nosso irmão Antônio, que está nos acompanhando, ao nosso pastor Tassolo, que Deus continue cuidando guiando sua vida. Ao meu pai que está me acompanhando
né, o Antônio. Que Deus abençoe, meu pai. A irmã Maria José, lá do Espírito Santo do Pinhal, estaremos orando sim, irmã Maria, pelo seu pedido, né? E aí a minha irmã Lucineide, aos meus sobrinhos Elisa, Elian, que Deus esteja abençoando grandemente vocês. E agora, vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa mensagem e por essa manhã que Ele nos concedeu. Então, oremos. Querido Deus, Pai amado, agradecemos a Ti pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção e pela forma como o Senhor tem nos guiado. Nos ajude, Pai, a ouvir a Tua voz por meio dos Teus profetas que escreveram a Tua palavra. E nos ajude, Senhor, a colocar em prática, para que, por meio da ação do Espírito Santo, o Senhor transforme nossa vida, o Senhor nos torne em vasos de bênção. Por isso, ó Pai, no momento em que nós vivemos é muito essencial estarmos conectados contigo. E reconhecer que a principal missão de um profeta não é apenas anunciar o que há de vir, mas sim mostrar e revelar o teu amor pela humanidade e como o Senhor se preocupa conosco, o que o Senhor fez e faz e fará para nos salvar. Então, por favor, Senhor, nos ajude a crermos nessa mensagem, a praticarmos essa mensagem e a transmitirmos essa mensagem. Esteja abençoando a cada um que está nos assistindo, que está nos acompanhando, abençoe a tua igreja e que temos um restante de sábado abençoado na tua presença. E também pedimos a tua bênção em especial pelo Caleb que teremos agora à tarde, né, a distribuição de alimentos que iremos realizar, que o Senhor nos conduza, que o Senhor esteja conosco. E também pela tua serva, a Maria José, que está passando por algumas dificuldades em sua saúde, está com algumas dores. Pedimos, Senhor, que o Senhor esteja cuidando dela nesse momento e sendo a tua vontade que o Senhor realize a cura. Que seja tudo para a honra e glória do teu nome. Perdoa nossos pecados. Isso que pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente você. Que Deus continue conduzindo a tua vida. E nós nos encontramos amanhã, às 18 horas, no nosso estudo, né, que teremos um assunto muito interessante, muito especial, né, a temática é Homens que Pensam Ser Deus. Então, não perca amanhã, às 18 horas, o nosso estudo, o Mistério da Profecia. Nosso 13º estudo. Né? E que na próxima semana você também esteja nos acompanhando em nossa Escola Sabatina e também no nosso culto divino, nosso culto online, continuando essa temática, onde nós iremos aprender como a Bíblia anunciou o ressurgimento do dom de profecia para os nossos dias, para o tempo do fim. Então não perca. Que Deus abençoe grandemente você. Um grande abraço aqui da Igreja do Cambuci e que logo, logo possamos nos encontrar pessoalmente. Um feliz sábado e que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Achei a mim.
Jesus.